a mais um WeCast, nosso podcast informativo. Hoje nós estamos aqui com uma empresa fantástica, com uma história incrível de elevadores, plataformas. Vamos falar hoje muita coisa sobre esse mundo, curiosidades, novidades e os diferenciais da Upline. Estamos aqui com o Ronan Mendes, consultor comercial da Upline, um cara 10, né, que nós conhecemos há pouco tempo e já criamos uma empatia muito legal. Ronan, seja muito bem-vindo, obrigado por ter vindo, contribuir aqui com esse conteúdo nosso. O Vicente, nosso sócio, engenheiro civil. Olá, pessoal. Especialista em resolver problemas. Isso aí. Todo engenheiro é assim, né? Tem que ser especialista em resolver, né? Trazer a solução. É isso aí. Gente, então nos acompanha aí, Ronan. Fala um pouquinho da sua história. Como que você chegou na Upline, a sua trajetória até aqui, o porquê, como que você conheceu a empresa. Eu sou o Ronan, sou engenheiro civil daqui de Uberlândia. Né, mineiro, graças a Deus, com muito orgulho. Muito bom. Conheci a Upline através de alguns trabalhos que a gente já fez no campo da engenharia também, né, atuei nessa área. A minha atuação ela é basicamente voltada para finanças e comercial a minha vida toda. Então eu passei por algumas outras áreas no mercado de licitação, recursos humanos, operações. Apesar de eu ter uma cara meia nova, eu já rodei bastante. Rodou bastante já. É porque eu peguei estrada de sol também. Fica meio surrado. Mas... Eu sei o que é isso. Eles falam que eu tenho mais de 30 anos, mas é tudo mentira. Então, assim, a gente conheceu e eu adorei o propósito da Upline, me chamou muita atenção. Né? E foi, como se diz, um match muito feliz, né? A proposta da empresa com o que eu tenho para minha vida, as coisas se encaixaram, né? Sim. É isso. Legal. E a Upline, como que ela começou? O que é a história? O que você pode passar para nós da Upline? Para quem está nos assistindo, às vezes não conhece ou já ouviu falar da marca algumas vezes. Quem é a Upline, né? Quanto tempo de mercado? Qual é a história dessa empresa? Bom, um pouquinho da história, na verdade, nós temos quase 52 anos de mercado. É um chão, né? É um chãozinho. Estamos aí desde setembro de 71. Então, a empresa se consolidou. Hoje a gente atua no Brasil todo. Né? Nós temos equipe, por exemplo, aqui em Uberlândia Residente, na parte técnica de manutenção. A gente atua no Norte, no Nordeste, Sul, Sudeste, todos os estados a gente consegue atender. Né? Isso é fruto de um trabalho, né? Os sócios, os diretores, o conselho da empresa sempre trabalhou com um elevador. Então, agora está entrando na terceira geração, né, da família. É uma empresa familiar, mas assim, nós estamos hoje em larga expansão no mercado, né, atuando em várias frentes. Eu comentei com o Vicente aqui antes que a quantidade de equipamento que a gente vem colocando aí é absurda. Assim, nós estamos chegando a um nível realmente de escalonar bastante o negócio. Entendi. E ela é natural de Uberlândia, não? Ela nasceu em que cidade? A matriz nossa fica em São José do Rio Preto. A gente tem unidade aqui em Uberlândia, Ribeirão Preto. No Mato Grosso do Sul nós temos representantes comerciais no norte do país, no Nordeste, na Bahia. Então, assim, mas a matriz mesmo é São José do Rio Preto. É lá que a nossa parte fabril fica. Entendi. E vocês atendem o Brasil todo? Brasil todo, Brasil sem todo. restrições. E eu lembro que quando o Natanael, né, o sócio proprietário, né, ele é o presidente da empresa. Isso. Tem mais alguns sócios? Hoje a empresa é familiar, né? Sim. O seu Natanael é o sócio, juntamente com os filhos que compõem o conselho de administração da empresa. Legal. E ele falando que ele já tinha vontade de vir para Uberlândia, mas ainda não tinha tido ali um matching legal com um consultor, um parceiro aqui da cidade, né? E vocês conheceram, né? Foi bacana. Não sei como que foi aí essa... Nós, assim, foi interessante essa história. Ele me chamou para bater um papo, a gente foi para uma padaria,
E lá... Não, aí, você sabe se uma pessoa é boa, ela te chama pra conversar com menos. Isso Isso é mineiro, importante, né? viu? Pão de queijo, aí ele te Já ganhou, agradou. ele te ganhou, ele é esperto. Mas foi nessa história do Matt, foi legal, porque tanto ele me conquistou e eu também conquistei ele. A gente saiu dessa padaria basicamente Negócio fechado. Fechado. Aí falou assim, olha... E foi ele mesmo que veio? Foi ele que veio. Ele tem uma das filhas dele, mora aqui em Uberlândia, né? Ele veio visitar e aí nós conversamos. Pra você ter noção, eu fui pra São José já assim... Tudo certo. De palavra da gente, ó, você tá fechado, eu fui lá e já comecei. Cara, isso é assim. muito importante. Você vê que ainda existe, né? Pessoas, hombridade, poder do bigode, da confiança nas empresas. E uma das coisas que a gente sempre fala aqui é conhecer o CPF por trás do CNPJ, né? Que é muito importante para nós como UI Partners, as empresas que nós temos aqui como parceiros, nós vestimos mesmo a camisa da empresa, né? Quando nós conhecemos o seu Natanael, também a empatia, a junção de propósito, a junção de ideias foi muito legal. Eu admiro muito uma empresa de 50 anos, uma empresa familiar, que vai passando de geração em geração, se manter saudável, se manter bem no mercado brasileiro de empreendedor, né? Concorrendo com grandes players do mercado e ter sempre essa busca e a importância. Ele, o dono, veio aqui para fechar com um parceiro de Uberlândia, né? Ele não terceiriza a responsabilidade dele, porque a empresa tudo é cultura, né? Sim. Se contrata pessoas que não têm um alinhamento com a cultura da empresa, aí é o começo da derrocada ali, né? Eu vejo que ele é muito ativo também na empresa. Né? E assim, a empresa, ela se consolidou devido a algumas estratégias dela, né? A gente fala muito num papel da integridade. A integridade da empresa, né? A integridade dos nossos colaboradores, a integridade do nosso produto e a integridade do nosso cliente. Nós temos esses 4 pilares. Então, por exemplo, quando você fala de uma integridade de colaborador, né, você está falando ali de oferecer segurança para que aquele colaborador possa trabalhar. Perfeito. A integridade de um produto é que aquele produto siga as ISOs, siga as ABNTs. A integridade da empresa é que ela seja registrada, por exemplo, no CREA, igual a gente é no CREA, na CCESP, na Fiesp, na ABIEL. Todos os órgãos reguladores. Todos os órgãos reguladores, por exemplo, Sinduscom, CREA. A ABIEL é a Associação Brasileira de Transportes Verticais, de Elevadores. Então é muito importante quando você tem essa estrutura, esse background por trás da empresa ali te lastreando. Falamos sobre a integridade do colaborador, do produto, da empresa e, por último, a integridade do cliente. Através dessa integridade, né, desse relacionamento do cliente, promover um produto de qualidade para ele, os nossos colaboradores e a nossa empresa, a gente se consolidou aí em 50 anos de mercado. Então, assim, não, foi uma trajetória linear para cima, né, de subida em função disso. A gente não abre mão desses fatores. E às vezes a gente até prefere dizer assim, cara, esse aqui é o nosso diferencial. Nós não vamos tanto conversar comercialmente se você não entender esse valor aqui que a gente quer te propor. Essa Exato. integridade tem que ficar clara. Exato. E tem muito essa diferença, né, de integridade de produto, né? Sim. O que você pode... É uma coisa mais técnica, né? Sim, Mas... que é onde eu ia entrar agora, justamente vamos porque agora eu vou começar a apertar, gente. Assim, sobre é importante a gente falar sobre elevador, porque hoje é o meio de transporte mais seguro do planeta. É o elevador. Exatamente. Então, assim, a gente acaba não se lembrando muito disso, porque a gente anda de carro, a gente anda de ônibus, a gente anda de avião, de vários meios, né, de transporte, e o elevador é um meio de transporte. Sim. Né? E ele é extremamente importante para empresas, e assim, a gente pega na parte de acessibilidade, então tem tanta coisa para a gente comentar Sim. sobre isso e no ponto de segurança. Só para voltar aqui, é muito importante
quando eu ouço você falar que eu não conhecia, não sabia que a UP tinha mais de 50 anos de história já, de mercado, porque é uma empresa de elevador, ela, assim, qual que é o principal, a principal característica de uma empresa de elevadores? Fornecer segurança. Ela pode ser, não, ela tem o preço disso, tem o material daquilo, tudo isso fica em segundo plano quando a gente fala que a segurança foi abalada, enfim, alguma coisa nesse sentido. E aí, linkando nisso, teve alguns anos atrás, parece que em Santos, caiu o elevador, e aí parece que era falta de manutenção e tudo mais, e assim, morrem pessoas, né? Porque se um elevador cai, dependendo da forma como cai e como acontece esse acidente, você prejudica a vida de pessoas, esse acidente pode deixar a pessoa machucada, enfim, ou, né, hospitalizada. E como que funciona essa questão da segurança na UP Elevadores? O que vocês consideram como segurança? Porque você comentou que, além de todas as certificações que vocês têm, né, sobre os órgãos competentes, CREA e todos os demais órgãos que você comentou, como que é visto a parte de segurança na UP Elevadores? Desde que você está lá, o que você vê isso na empresa? Fica muito claro, e é importante que fique claro isso. Existe uma certa diferença para nós, muito clara dentro da empresa, entre proteção e segurança. Legal. O que é a segurança para nós? São os órgãos reguladores, né? É o CREA, é um Sinduscom, é uma CCESP, é uma Biel. E a proteção, o que é a proteção? O colaborador nosso, com EPI, né, trabalhando ali. Falando de elevador, o que a gente faz é colocar itens de segurança visando um equipamento 100% seguro. Perfeito. Né? Isso todos esses itens, essas amarrações, esse lastro que a gente tem por trás de órgãos reguladores vai gerar um equipamento 100% seguro. Sim. Como você disse bem, é o transporte mais seguro do mundo. Eu não sabia disso, muito legal. Para você ter... assim, é bom deixar isso claro, que ele é um transporte mais seguro do mundo, desde que as manutenções. Você siga todos, por exemplo, use todos os equipamentos de proteção. Sim. Né? O equipamento ele tem um freio, né? Um equipamento não pode cair do nada. Sim, uma série de erros, né? Eu imagino muito igual um carro e um avião. Avião é muito seguro se andar, mas se você não fizer as manutenções preventivas no avião, vai dar pau uma hora. Sim. Isso é um grande diferencial. A gente tem a equipe, por exemplo, de manutenção residente aqui, por exemplo, em Uberlândia, que faz esse trabalho. Legal. Então, além da UP vender e instalar, ela dá manutenção. E isso é essencial, essa questão da manutenção, porque assim, quem está nos vendo, a maior parte das pessoas que estão nos vendo, são pessoas que moram em casas que talvez tenham elevador ou plataforma elevatória, e aí a gente faz, assim, nós somos construtores também, então a gente faz casas que tem a plataforma, tem o elevador. E quando a gente mostra para o nosso cliente, fala assim, olha, você vai fazer o elevador aqui, né, construir o elevador, a gente leva a proposta, e a proposta hoje que a gente mais sente segurança para entregar para o nosso cliente é da UP Elevadores, por isso que vocês estão aqui, inclusive, Obrigado. Que vocês foram convidados, porque assim, quando a gente leva essa proposta para o nosso cliente, a gente fala para ele, olha, você vai ter que construir o seu elevador, mas tem essa manutenção que tem que ser feita, porque se não é feita, às vezes o cara usa pouco o elevador. Porque o elevador, quando ele vai viajar, ele coloca as malas ali e tudo mais, ou alguém que está cadeirante, ou um idoso e tudo mais que vai usar, mas no dia a dia, às vezes ele acaba usando pouco. E ele fala, não vou pagar a manutenção desse elevador aqui não. Porque um prédio tem a manutenção, né? É isso. Já no seu condomínio. Agora, Exato. Uma pessoa física, ela tem que ter também. Ela tem que ter esse contrato de manutenção, é extremamente importante. Isso se justifica de uma forma muito, muito tangente, assim, palpável. Fazendo o comparativo que você usou do carro, independentemente do carro você viajar muito ou viajar pouco, você tem que fazer a manutenção. A troca de óleo ela é necessária. Né? Ou por quilometragem ou por tempo de vida. Justamente, isso não tem como fugir. Um equipamento desse não é diferente. Por exemplo, a gente trabalha, entrando um pouco nos produtos, nós temos um equipamento que ele é hidráulico. Sim. Então ele é a pistão. É um pistão hidráulico, né? Aonde que é esse pistão? Como que é o sistema aí? Aí
A locação desse pistão vai muito em função do poço do cliente. Mas fica no fundo. Isso, nós trabalhamos de algumas formas. Pensando nesse equipamento hidráulico, por exemplo, você pode alocar o pistão dele, né? Para quem está nos ouvindo entender. Esse pistão, ele empurra o elevador para cima. Ele pode ser enterrado, Certo. né? De modo que quando o elevador está no térreo, ele fica ali realmente dentro da terra, né? Protegido por uma camisa, né? Um cano. E quando o cliente aciona o primeiro andar, ele empurra o equipamento para baixo. Sim, sim. Isso é um enterrado, mas às vezes o cliente, por exemplo, a gente está nesse mercado, a gente vê que às vezes numa sondagem que o cliente fez, deu água lá com 2 metros, por exemplo. A gente não pode colocar o enterrado. Né? E esse pistão, ele empurra o elevador? Isso. Ou a plataforma? Ele empurra até o segundo pavimento, por exemplo? Exatamente. Então é um pistão de mais de 3 metros de comprimento. Normalmente ele tem a altura do percurso. Tá? Aí ele pode ser na lateral também. Pode ser na lateral ou no fundo do elevador. E aí ele empurra cima. Na guia ali do elevador para cima também. Esse é o hidráulico. Esse é o hidráulico. Tá? O elétrico, por exemplo, ele já a máquina de tração fica ali dentro do poço paralelo ao equipamento. Então a cabine está aqui, ele está ali correndo paralelo. Certo. Né? Com isso, qual que é o diferencial? No elétrico você não precisa de casa de máquina. Entendi. No hidráulico você precisa, porque ali no poço basicamente só vai ficar o pistão. Sim. O mangote hidráulico, né, e a máquina de tração vai ficar alocada numa casa de máquina. Então tem esses diferenciais de produto. A gente hoje trabalha com esses 2 produtos fortes na parte de elevador. Sim. Né? E qual que é a diferença? Desculpa te cortar. Qual que é a diferença de qualidade? O porquê que você indica um ou o porquê que você indica outro? Eu basicamente não vejo diferença de qualidade. Nós temos produto de alta qualidade, os 2 equipamentos. O que a gente recomenda, né? Uma recomendação. Quando você tem aí até 4, 5 paradas, o equipamento hidráulico te atende perfeitamente. E ele tem um custo-benefício melhor? Tem um custo-benefício melhor. Entendi. É um equipamento que tem uma manutenção, de certa forma, mais simples, né? É uma questão de acompanhamento mais corriqueira, né? E o elétrico também. A gente tem um produto de alto nível, a gente não perde em nada para nenhuma outra empresa. Esse é um dos nossos diferenciais. Perfeito. É a competição a nível elevado. Né? E esse produto elétrico também. Aí, qual que é a diferença? Quando você passa para 10 paradas, por exemplo, não existe, né? O hidráulico que vai 30 metros já. Uma robustez muito grande de pistão. Então, passou de 4 paradas, a gente já recomenda aí um elétrico. E o custo-benefício dos 2, assim, é alto nível. Quando eu falava que a gente trabalha com hidráulico ou com elétrico, existem outros tipos ainda de elevador que a gente não trabalha. Existe um elevador difuso, né? Ele é como se fosse uma rosca infinita. Que ele empurra exatamente. E desce. Legal. Então ele tem uma performance de velocidade menor. Ele é mais lento. Ele é mais lento. Então existe também normas que indicam a velocidade daquele equipamento. Sim, se ele vai ser 22 metros por segundo, se ele vai ser 9 metros por 22 metros por minuto, né? 9 metros por minuto, se ele vai ser 60 metros por minuto, se ele vai ser 90 metros por minuto. Isso tudo é uma característica da máquina de tração, do tipo de equipamento e do cliente, né? Às vezes o cliente quer uma máquina, mas com uma performance melhor. Às vezes ele quer uma máquina para atender uma acessibilidade, é um desnível pequeno, pode ser uma máquina de tração mais simples. É isso que eu ia comentar. Eu quero voltar aqui em segurança, a gente já vai voltar, viu, Ronan? Mas é essa questão da velocidade. Porque muitas vezes, por exemplo, eu mesmo, dependendo do prédio que eu chego, ele é lento para fechar, ele é lento para subir. Então explica para as pessoas por que às vezes, dependendo da situação, ele realmente tem que ser lento, ele não pode ser rápido, né? E a gente, na ansiedade de, preciso estar lá tal hora, eu tô atrasado, e aquele elevador lento. Tá acelerado. Exatamente, demora a fechar a porta, demora a acessar. Assim. Exatamente. Mas existe realmente um padrão para isso. Sim. Né? E quando a gente fala, por exemplo, aqui um equipamento de 60 metros por minuto,
Você não pode contar esses 60 metros de uma forma simples. Você tem que desconsiderar as partes de acionamento. Certo. De portas, por exemplo, isso não entra no cálculo. É só E aí, quando sim, ele começa... Quando ele iniciar o curso, você Perfeito. vai contar. Então, às vezes, por exemplo, esses acionamentos, eles são através do painel de comando do equipamento. Sim. Então, o que acontece? Às vezes, esse painel de comando está defasado. Então, o equipamento fica mais lento, né? E se for um equipamento, por exemplo, hidráulico, existe um normativo para você seguir, né? Imagina se eu tenho um equipamento hidráulico e trabalho com ele a 60 metros por minuto. O pistão vai trabalhar numa frequência Muito frenética rápido, ali, Sim, né? muito rápido. Então, isso tem um aquecimento, existe todo um normativo. Sim. Então, isso é importante Que dizer garante a para segurança. o cliente que você deve seguir, a empresa deve seguir isso. Então, se existe, por exemplo, falando que é 6 metros por minuto uma plataforma, você tem que seguir esse normativo. E quem faz esse normativo são os órgãos São os fiscalizadores, órgãos reguladores ali. Entendeu? Então, assim, a gente trabalha muito em cima dessa linha. Legal. E uma outra pergunta que aí, agora voltando só para a parte de segurança, que eu já estou finalizando a área de segurança, assim. Tem pessoas, principalmente pessoas mais velhas, que têm uma dificuldade muito grande de entrar no elevador, ele morre de medo. Então, ele vai chegar, assim, imagina ele colocando o elevador na casa dele, falando, jamais que eu vou colocar, não vou entrar nesse elevador. Meu avô é um desses, que ele não entra em elevador de jeito nenhum, morre de medo de... E assim, explica para o pessoal que está ouvindo e nos assistindo, a UP vai lá e instala um elevador numa casa, por exemplo. Certo. Qual que é a chance desse elevador lá do segundo pavimento, por exemplo, cair no subsolo? Qual que é a chance disso acontecer? Acabou a energia, teve um vendaval, alguma coisa, e desconectou a energia lá, enfim, e a pessoa estava dentro do elevador. Existe essa possibilidade desse elevador despencar lá de cima? A UP instalou, está fazendo a manutenção certinha. Como que funciona? Olha, existe a seguinte questão, que é bom deixar claro. Se a gente seguir proteção e segurança, é o Que é a transporte mais instalação e seguro do mundo. manutenção. Volta ao que a gente falou no Volta início. muito nisso. Então, ele está muito vinculado. Então, você pensa, tem o seguinte aspecto. Às vezes a pessoa fica com medo de entrar na porta do elevador ali e aquela barreira de infravermelho não funcionar e fazer meio com um efeito guilhotina. Sabe? Ele de entrar filme, Isso, de sim. filme, de cortar um premonição, pedaço, né? sabe? Aquela coisa, isso Sim. aí não existe. Tá? Sim. Isso é algo que o equipamento tem que estar funcionando, mas para isso tem que ter manutenção. O equipamento ele tem freios. Caso ele caia, o freio não vai deixar ele bater no chão e acontecer alguma coisa. Sim. Um item que você falou que é importante é uma questão que acabou a energia, a gente oferece o resgate automático, que é caso o equipamento dê um curto-circuito na casa, ele entende que tem uma pessoa lá dentro, ele consegue mensurar isso como carga e ele desce para o próximo andar e abre a porta. Olha, a sim, pessoa que não fica legal. presa. Sim. Então, assim, são... Mesmo o elétrico, Sim. então ele A gente tem recomenda uma autonomia ali, principalmente né? isso. Ué, que engraçado, legal. Então, a Então, tecnologia hoje está muito avançada, né? Existem os backups de segurança, né? Sim. Então, assim, isso falhou, por exemplo, falhou esse item, tem um outro lá para não deixar. Falhou esse outro, não, tem esse outro ainda para não deixar. Justamente. Existe uma série, assim, então quando você vê no mercado uma coisa acontecendo nesse sentido, alguma parte do processo ali se perdeu. Sim. Então, assim, se falha isso, tem isso, uma série de fatores, e aí aconteceu que ocorreu um acidente, a empresa não seguiu essa esteira que a gente, por exemplo, não abre mão, que é a questão da integridade. E tem alguma taxa, porque assim, igual avião, infelizmente, acontece, né, de ter alguma falha, são equipamentos, são máquinas, né? Tem algum percentual de incidentes que acontecem nesse ramo? É um equipamento assim que os casos são isolados? Existe, a gente sabe que existe, mas de precisar um percentual... Não tem nem isso, É né, muito vantagem, pequeno, né? O né? número é muito pequeno de acidentes. muito né? pequeno. Se nós formos ver o tanto de elevador que tem,
A gente não ouve falar. Mas é a mesma coisa, por exemplo, na construção civil. A gente eu vou construir um prédio. Existem uma série de majorações que nós fazemos no projeto para não deixar aquela estrutura romper. Então, se rompe uma estrutura, é porque uma série de coisas não foram cumpridas. Exato. Isso tem também na nossa parte, porque é uma engenharia mecânica ali, né? Sim. Junto com engenharia elétrica. E aí eu estou ali nesse ramo, a gente se ajuda, né? Uhum. Mas a gente também faz essas majorações, né, de carga. Então, assim, você imagine que um equipamento é para 600 quilos. A gente não projeta ele só para 600 quilos. A plaquinha tá lá, né? A gente projeta, dá uma majorada, mas também, por exemplo, coloca um pesador de carga. Porque se acontecer de exceder aquela carga, o equipamento apita e não sai do lugar. Isso já aconteceu com a gente no prédio que nós trabalhávamos, no UBT, não sei se você lembra. Acho que foi lá mesmo. Uma vez entrou tanta gente, que não foi. Ele parou. Ele apitou. Aí teve que descer. Sim. Ele desceu, aí ele foi. É justamente nesse ponto. Então, se acontece algum acidente, pode acontecer? Pode. Mas você vê que a causa raiz, ela tá ligada sempre tem a um motivo ação, ali, né? Normalmente é uma ação humana, né? Sim. De um excesso de carga do elevador não andar, pessoas ali, né? Trabalhar com essa questão, né? Sim. Então são fatores assim que quando você vai estudar, você consegue achar. Você identifica a raiz, pane né? do negócio. Sim. Sabe? Então Sim. você consegue identificar essa causa do Perfeito, erro ali. Né? Perfeito. E eu entrando só num assunto que eu gosto muito, que é sobre o luxo, né? Antigamente, o elevador residencial era tido como assim, algo faraônico, exagerado. Eu não vou pôr um elevador na minha casa. Só as mansões que tinham. Só as mansões, assim. Temos clientes com mansões de 1983, 84, se eu não me engano, que eu tive acesso aos projetos, nós reformamos, que não tinham casas de mais de 1.000 metros quadrados, fenomenais a casa, ar-condicionado central, aquela coisa toda, sistema VRF, e não tem elevador. Então, assim, antigamente era algo, assim, pouco cotado para o residencial unifamiliar, né? Sim. Casas de família, de uma família só. Era só para prédios, né? Era um artigo de prédio e casa era super luxo. Hoje não. Hoje é a porta de entrada do alto padrão. Você falou alto padrão, 2 pavimentos, elevador. Isso já é quase que um item básico, né? O nosso sócio Rudney brinca que é igual o carro. Os carros antigamente você comprava o famoso pé de boi. E você comprava, aí você tinha a opção de ter o kit, direção, vidro e ar, né? Que era o kitzinho ali melhorzinho. Sim. Hoje as casas já tem que vir com, por exemplo, elevador, ar-condicionado e fotovoltaica. Isso é o kit básico ali do alto padrão, né? E deixou de ser um artigo de luxo para atender uma necessidade do próprio mercado, né? E quando que a Upline sentiu isso? Porque vocês têm clientes de verticais e clientes horizontais, né? Quando que percebeu essa ruptura? Como que tá o mercado disso aqui em Uberlândia? Como é que tá essa fomento? A gente percebe uma demanda crescente no mercado de alto padrão, de casas, em condomínios. Muito, muito mesmo a saída de elevadores, de plataformas também, plataformas de acessibilidade a gente trabalha. Nós percebemos, a empresa está há bastante tempo aqui, estamos há 5 anos atuando em Uberlândia, a demanda foi muito crescente nessa linha. Sim. Né? E isso que você falou dos artigos de luxo, está deixando, porque Uberlândia é a cidade que, né, nós somos daqui, temos que vender a cidade. Sim. A Miami brasileira. A Miami brasileira, a princesa do Triângulo, né? E ela é a cidade mais acessível do Brasil. Olha aí. Então, na questão... Sério? De elevador, de acessibilidade? Não, de questão de acessibilidade. De acessibilidade. Então, por exemplo, assim, Uberlândia tem mais calçadas para acessibilidade do que qualquer outra cidade do país. Que legal. Então, por isso que assim, a demanda crescente também foi para o comercial. Então, Uberlândia há bastante tempo, é uma cidade despontada nisso.
na Sim. questão de acessibilidade. Então, a prefeitura, né, você tem um imóvel comercial de 2 pavimentos. Você já tem que pensar em algo como uma Tem, cara, plataforma, engraçado, só abrindo um gancho, você já volta. Nós somos de uma igreja, né, presbiteriana, e nossa igreja está fazendo a nova sede dela. E toda igreja tem um palcozinho ali, um púlpito, né, um altar onde a banda apresenta, onde acontecem as pregações, né, e precisamos pôr uma plataforma elevatória para dar acessibilidade no palco. Você pode falar? Não, é certeza que Sim. vai ser upline. Mas assim, como que a cidade, as pessoas da administração da cidade influenciam nesse mercado também, né? Justamente. E olha, e percebem que não é só a questão da pessoa com deficiência, né? É a mobilidade mesmo. Então, é essa virada de gancho que você falou das casas hoje, porque o cara constrói uma casa pensando no futuro. Exato. Então, por isso que teve essa mudança, né, do perfil, porque o cliente construiu uma casa, ele vai chegar à velhice, vai precisar, ele vai ter essa dificuldade de locomoção que é normal. Então, eu vou precisar de um elevador ou de uma plataforma. Sim. Então, foi uma virada de gancho que antigamente não tinha isso tão forte, mas você vê que a gente pegava alguns casos isolados. Sim, Nesses pegava. 50 anos, Pegava. a gente já viu algumas coisas assim. Sim. Mas realmente o padrão Hoje o agora mercado tá mudou muito, né? E valorização de imóveis, né? Nós trabalhamos com venda de imóvel, construção e venda de imóvel. E assim, um imóvel com elevador é X. É visto de uma forma e tem uma facilidade de vender. O sem elevador é travado. Sim. É É diferente. isso, porque a gente sempre relaciona muito a pessoa com deficiência, que é muito importante, né? Que a gente nunca sabe como vai ser o futuro, mas não só isso. No nosso dia a dia, às vezes você pega uma gripe um pouco mais forte. Você, eu tô de cama aqui, o médico pediu para ficar de repouso. Você vai ficar subindo e descendo escada para ir na cozinha, para ir na sala. Não, você tem um elevador, uma plataforma, você usa, e se torna exatamente. também um facilitador, mala, vai viajar. Claro, Você vai claro, pra Disney, tem. final do ano o Ronan vai bater todas as metas, vai pra Disney. Ele vai fazer todas as malas e não vai descer na escada. Então, aí assim, você vai pegar uma dor nas costas, porque então assim, não é mais um luxo, é um item de necessidade para uma residência de alto padrão. Facilitador, né? Isso, facilitador pro exato, alto padrão. exato. E não só facilitador, porque às vezes, por exemplo, a Moriza, a gente tem a sócia nossa que é nossa arquiteta, sócia. tá Imagina, com o pé. se ela morasse um sobrado sem elevador. Exatamente. Ela tá andando de muleta. É. Ia ter que descer a escada. Tá ali. Ia ter que descer a escada e subir. De muleta, você imagina, numa escada e aí todos os dias fazer isso. Então a importância de se ter um elevador, uma plataforma elevatória na residência, eu acho que é muito importante isso. E uma dúvida técnica que eu tenho em relação ao elevador. Porque uma vez eu morava num prédio e deu uma chuva muito forte e acabou a energia. No outro dia, o elevador tá parado por causa da chuva de ontem. Parado porque queimou a placa. Mas, né, troca a placa lá. 30 mil reais pra trocar essa placa. Porque a placa era muito cara. E aí, assim, linkando no sistema de SPDA também, que é uma coisa que eu não sei se a UP oferece, fala isso para o cliente no momento da instalação, e se é realmente necessário ter um sistema desse, ou se só um sistema de aterramento já atende. Como que funciona isso? Justamente, é um ponto importante de ter essa estrutura, né? Sim. De aterramento e tal. Porque se acontecer de ter uma tempestade, alguma coisa que vá ferir ali a integridade do equipamento, que volta naquilo que a gente está falando, segurança, a gente consegue identificar essa causa. Sim. Não é para acontecer. Sim. Não é para acontecer. Sim. Consegue que a gente volta nessa linha de achar a causa raiz. Uhum. Então, assim, já tive clientes que teve uma tempestade assim, grande, forte, zero. De cair raio. Sim. E foi zero questão. Não aconteceu nada. Aí tivemos clientes também que teve esse problema. Foi identificada a causa raiz de aterramento. Sim. que a casa Então, não tinha aterramento. Não tinha. Então, E aí, mesmo assim, o equipamento conseguiu, inclusive daqui de Berlândia, nesse caso. Sim. O equipamento conseguiu descer, mas realmente a placa ela foi danificada. Não teve na que sua trocar. totalidade, Sim. nós aproveitamos. Sim. Qual que é o grande diferencial em relação a isso que você falou? Como a gente trabalha com uma qualidade
A gente tem fornecedores, por exemplo, de 25 anos. Sim. Então é um fornecedor que a gente tem uma entrega rápida, um bom relacionamento com ele, o cliente não vai ficar desamparado. Uhum. Então, num caso desse, por exemplo, né, de acontecer isso com o equipamento, um sinistro, né, a gente consegue instalar de forma mais rápida para o cliente. Bacana. E temos esses fornecedores de 10, de 15, de 25 anos que a gente prefere não trocar. Perfeito. Relacionamento. Assim, o foco nosso é justamente nisso. Eu tenho um preço, nosso preço é atrativo, é competitivo, vocês sabem muito bem disso. Sim. Excelente. E assim, esse fornecedor eu não abro mão. Assim, o fornecedor de placa meu eu não abro mão. Sim. Porque é algo que a gente sabe, que tem muita know-how. Se acontecer, por exemplo, olha, eu não quero a Upline fazer a manutenção para nós. Olha os diferenciais, né? Eu não tenho essa fidelidade se o cliente não quiser. Por exemplo, o que eu recomendo para ele? É uma empresa que seja registrada no CREA. Sim, no mínimo. Eu sou. Sim. Então, se você vai contratar isso, que seja com uma empresa responsável. Só que aí, quando a gente faz essa análise de valores, meu preço está legal. Então, o cara fala, não, vou com você. Mas não quero. Não tem nenhum problema. Sim. Por quê? O meu fornecedor, inclusive, tem um produto fácil de outra pessoa fazer uma manutenção. Excelente. Então, isso a reposição é mais rápida, a manutenção é mais rápida. E a fabricação é de vocês qualidade também, né? Do elevador, né? Sim. Como que funciona a fábrica? O que vocês montam? Tem os fornecedores, mas vocês que fabricam Sim. os elevadores e as plataformas. Então é diferente de eu comprar de um representante de uma grande marca externa e eu ter a Upline, que é a própria indústria, né? Que é a própria fábrica. Sem falar em custo, né? Que é muito atrativo. O próprio pós-venda, reposição de peças, o custo disso se torna muito mais acessível, tô certo? Sim, perfeito. Justamente nessa linha, essa reposição, o custo, né? E a questão de você ter um produto nacional, né? Sim. Essa reposição ela consegue ser muito mais rápida. Além de valorizar, né? O empreendedorismo brasileiro tem a facilidade da manutenção, né? Da reposição. Facilidade de você conseguir algo, por exemplo, assim, olha, aconteceu da gente fazer aí um elevador para um shopping, né? Em 40 dias. Olha isso, 40 dias. Sim. Então, assim, pra nossa casa, Ronan, pode rolar, hein? Nossa, isso aí já tá bem no nosso escopo, show, né? Show demais. Pode finalizar. Isso é importante deixar claro para o cliente. Vocês que estão nos escutando, o ponto normalmente você não tem atraso. Nós não trabalhamos com atraso. Existe? Show. Pode acontecer? Pode. Mas se a gente respeitar esse processo... Tem diversos fatores que vão desencadear. Né? Então a gente tem alguns prazos, né, que a gente coloca, por exemplo, em contrato para serem executados. Então o cliente construiu... Na obra civil, né? Justamente. Chego lá, por exemplo, não tem um disjuntor instalado. O poço às vezes não está rebocado, não está pintado. Sim. Então não consegui instalar o equipamento. O que acontece? Eu volto para trás com a equipe. Aí já não é vocês, né? Então acontece esses fatores, sim. Mas se a gente respeitar essa linha, essa integridade, essa jornada do cliente que a gente fala que no nosso processo ela é muito bem desenhada, não tem jeito de dar errado. Nós temos 5 etapas de vistoria. Nossa, etapa, hein? 3 etapas de montagem. Nenhuma empresa tem o processo de montagem que a Upline tem. Então, pegando esse gancho aí, vamos falar um pouco dos diferenciais da Upline em relação aos concorrentes, né? Por que contratar a Upline? E mais cedo, a gente estava até conversando aqui sobre ThyssenKrupp, Otis, que são as maiores, né? Eles conhecidas, né? São conhecidas, né? E assim, você estava comentando comigo, hoje os equipamentos que a Upline utiliza, eles são melhores, inclusive, que esses, e a concorrência sua já não é mais nacional aqui, é internacional, nível internacional da qualidade dos equipamentos. A gente está competindo com as multinacionais. E assim, sendo bem franco,
com vocês, né, com quem está nos ouvindo. Sim. O mercado, ele se regula sozinho. Sim. Né? Então você começa a ver algumas variações. Cara, se você não for fechar com upline, você vai fechar com outro. Então, Sim. qual que é a grande questão que a gente fala? A gente não está focado em vender. A gente está focado em gerar relacionamento e mostrar valor para o cliente. Perfeito. Porque vender, se você não comprar de mim, você vai comprar de outro. Exato. Então, assim, só que quando você entende o propósito de valor da empresa, o que ela prega, o processo dela, cara, você fala, eu tenho que comprar a upline. Então, quando Sim. você me fala dos diferenciais, um exemplo, isso que nós acabamos de falar, reposição mais rápida, né? O produto ser nacional fomenta o empreendedorismo Sim. brasileiro, o preço muito atrativo, tá? Um produto de alta qualidade competindo com as multinacionais. Sim. Um detalhezinho ali que faz toda a diferença, que eu falava agora, o processo nosso de montagem, né? Normalmente as empresas fazem a montagem em uma vez. Então eles colocam um equipamento lá, você já tem que fechar a batente, fazer soleira, instalar piso da cabine e o equipamento está ligado. Uhum. Nós não. Nós colocamos o equipamento para dentro. Ele ainda não está ligado. Não está contando a sua garantia. Sim. Vocês vêm, fecham os batentes, instala a soleira, piso da cabine. Eu volto na obra, tiro dúvida, tal, regulo o equipamento. Se você quiser continuar a sua obra, Rona, eu quero colocar o equipamento aqui, mas eu ainda vou gastar uns 4 meses. O equipamento está desligado, não está contando a sua garantia. Rona, vou inaugurar minha casa aqui, fazer um churrasco. Isso é importantíssimo. Eu A volto. garantia não conta enquanto você não starta o equipamento. Isso principalmente para o empresário de compra e venda, isso aí é fantástico. Fantástico. Então, assim, nós estamos usando nossa casa para venda, uma das nossas empresas faz as casas para venda. Enquanto eu não ativo, não está contando. Não. A garantia é quanto tempo? Por legislação, 3 meses. Certo. Então, enquanto eu não ligar ali, não está valendo. Então, o meu cliente comprou, quando ele for mudar, eu posso ir lá e ativar e ele vai ter garantia completa. E eu posso falar, a maioria das construtoras, dos construtores, né, por aí, eles instalam o elevador, não instalam com o offline, o pessoal ligou lá, opa, já tá funcionando. Aí, já tá funcionando aqui, tá valendo a garantia. E às vezes quando nem ele vai usa, demora entregar, muito a exatamente, usar. vai entregar a casa, parou de funcionar. Não, sua garantia já foi. Já era. Já era. Então, assim, e como um outro diferencial... Show, hein? Isso é muito legal. Muito é uma bom. empresa consciente, né? Sabe que não vai usar ali, Sim. como que vai, né? Sim. Olha, esse assim, quando a gente fala isso pro construtor, né, pro pessoal, eles ficam realmente... Isso, pro construtor é fantástico. Por quê? Matador, Ele não sim. vendeu a unidade. Sim. Ele ainda não vendeu a unidade. Por que eu vou... o equipamento vai estar ligado? Exato. E às vezes, não fechar a batente, estraga alguma coisinha ali, né, do equipamento. Ou desconfigura alguma Sim. coisa. Sim. Então, assim, a gente até consegue acompanhar o cliente nesse processo. Colocamos o equipamento lá, ele vai fechar a batente, colocar soleira e piso da cabine, a gente volta e fala, vamos fazer assim, toma cuidado com isso e tal. Sim. Depois eu volto lá. E na terceira vez que eu volto, é que eu entrego o equipamento, que ele vai estrear a casa dele, fazer o churrasco dele. Show. É que eu entrego o certificado desse equipamento e toda a documentação que vai junto com o equipamento. Uhum. Isso, assim, ninguém faz. Então, você percebe que isso é um grande diferencial? Só que, com relação a isso também, a minha parte de montagem, ela me onera mais do que outra empresa, Sim. né, nessa Sim. parte de montagem. Mas eu não abro mão, Perfeito. porque entra na linha da integridade. E é um É a dos integridade do valores ali produto. da empresa, sim. né? Sim. Exatamente. Perfeito. Quando o cara, cliente, muito legal. por exemplo, entende esse valor dessa integridade, acabou. Ele entende aquele preço. Não, E aí, fantástico. não Não, tem como. assim, nós já somos parceiros, somos clientes da Upline, inclusive, né? Nós não estamos fazendo promoção da empresa, nós somos clientes da empresa também. E só de você me falar isso daí é algo que eu não sabia. Pro construtor
é algo maravilhoso, básico. Ele sabe que ele não vai ter gasto com o elevador. Sim. Ele já fez ali só no start na venda, tá valendo. Não, e para o cliente também, Zé, porque você pensa o seguinte, o cliente recebeu. Eu já tive muito problema com o elevador, o seguinte, porque o elevador tem a sua própria iluminação. Né? Então, a pessoa, para usar o elevador, você tem que ter a iluminação lá, o LED, o spot. E já teve, assim, do prédio, a gente chamar o pessoal para fazer a troca desse spot que queimou, então o elevador ficou escuro. Você andar no elevador escuro, para quem tem medo ainda, né? É pior ainda. Ficar 3, 4 meses para trocar um spot de iluminação. Então, assim, e empresa grande, empresa de renome nacional, enfim. Então, quando você tem esse relacionamento, esse nível de relacionamento com o cliente, você quer, inclusive você comentou que a empresa como um todo, ela quer ter esse relacionamento, ela prima por esse relacionamento pelo cliente. Só dessas coisas, pequenas coisas, né? Além da manutenção e de tudo que já vem por trás, você ter uma troca de uma iluminação que vai fazer a diferença para o cliente. Ele vai chamar o convidado para ele, vem aqui, vamos usar o elevador, tá queimado a lâmpada. Ele não consegue porque tem 4 meses que ele pediu, o pessoal e eles não trocam, tem esperando peça chegar, então isso é importante. A gente tem um nível muito legal de nem é indicação. É o cliente recomendar a upline. Sim. Isso é legal porque quando o cara... Transcende a indicação. O cara fala, não, você tem que comprar com uma upline. O cliente ele é tão fidelizado com a gente que ele já recomenda a upline. Esquece, porque você vai ter dor de cabeça. Se você não comprar com uma upline, você vai ter dor de cabeça. Então, assim, a gente fica muito feliz com o trabalho que a gente está desenvolvendo. Tanto a nível Brasil, em São José, em Rio Preto, aqui em Uberlândia, né, que são os grandes polos, assim. E eu comento isso com o nosso time. Uberlândia é um polo maravilhoso da construção civil. Né? A gente vem superando expectativas aqui de quantidade de equipamento, de performance e de relacionamento. A gente já conseguiu estar basicamente assim com uma parceria de B2B, né, dos clientes, construtoras, muito forte. Sim. Então está sendo uma recorrência e os caras têm nos recomendado. O cliente está satisfeito. Show. Tanto a pessoa física quanto a empresa está muito satisfeita com o trabalho. Isso legal. É um motivo de alegria, de grata satisfação para nós. Muito legal, Ronan. Para a gente caminhar já para o fim, diferencia para nós o que é um elevador e uma plataforma. Perfeito. Quais são as diferenças e vantagens de cada um? Olha, a principal característica, isso tem que ficar muito claro para o cliente, plataforma tem porta de eixo vertical. O que seria isso? O que seria isso? Porta de abrir e fechar, né, com maçaneta. Certo. O elevador não tem isso. A porta dele é automática. Então, imagine você dentro de um elevador. Quando você está ali dentro, você vê uma folha ali de inox ou de aço carbono com pintura, por exemplo, fechando aquela cabine. No caso de uma plataforma, ela tem uma porta de eixo vertical, mas dentro da cabine ela não tem porta. Então essas duas características você consegue ver muito claro. Entendi. A questão da porta ser de eixo vertical e a cabine mas ser existem acabamentos para a plataforma que melhoram ela também, né? Por exemplo, a gente trabalha com uma plataforma toda cabinada. Então ela é toda fechada. Porque normalmente a plataforma, só para o pessoal, para ficar claro, ela é meio corpo, né? Sim. Ela é como se fosse um guarda-corpo em volta da pessoa ali, tem a porta, ela abre, entra, sobe, aí ela fica vendo a estrutura, a alvenaria do poço, né? Sim. De elevador e depois ela sai, né? Isso. Essa gabinada, ela é toda fechada. Toda fechada. Ela tem uma, digamos assim, uma carinha de elevador, sim, só que a porta dela ali é de eixo vertical. Qual que é a grande questão? Por que a gente não prefere não trabalhar com uma plataforma meio corpo? Sim. A gente até faz, mas preferimos que não. Por quê? O nosso equipamento, ele tem uma barreira de infravermelho. Sim. Então, se você está no curso da plataforma, como ela não tem porta fechando a cabine, se você evadir essa barreira, o equipamento vai travar. Então, ele impede o efeito guilhotina. É um item de segurança, né, que a gente coloca no equipamento. Não deixamos de fazer. Quando você trabalha com um equipamento meio corpo, não tem como você colocar barreira de infravermelho. Não tem, dos 4 lados. Então aí que acontece alguns acidentes.
Então a gente recomenda isso para o cliente. Fala, olha, coloca uma cabinada. E sim, a quantidade a gente prefere até não trabalhar. Sim. Porque isso tem que ficar claro para o cliente no sentido da segurança. E quando você mostra isso para ele, ele entende, né? entende. Aumenta Ele a consciência do cliente, ele entende. Como, por exemplo, eu já tive um cliente que a gente visitou aqui, que ele estava cotando esse tipo de equipamento, era um senhor, e a hora que eu expliquei para ele, ele falou, ninguém nunca tinha me falado isso. Como que eu estava cotando esse tipo de equipamento? Eu tenho uma dificuldade de locomoção, se eu coloco uma mão ali, pode acontecer Gera um acidente. problema. Sim. Então, assim, tem essas características principais do equipamento, a questão de velocidade. Uhum. A plataforma ela tem uma velocidade reduzida, porque a plataforma ela foi criada pro contexto Brasil. Sim. Fora do Brasil você não tem plataforma. Não Existe Isso é elevador. interessante, isso é interessante. Então, assim, como o Brasil nós temos um custo muito caro de tudo, É uma gambiarra, então, brasileira, a plataforma. ela é para atender... uma adaptação. É, uma adaptação. adaptação do Sim. mercado para atender a acessibilidade. Perfeito. Então ela é a plataforma, todas as plataformas são de acessibilidade. Ou é plataforma, por exemplo, monta-cargas, que a gente coloca muito em supermercado. Mas esse é o principal objetivo de uma plataforma, acessibilidade. O elevador, não, ele pode ser de transporte de cargas, de passageiro, Sim. de maca-leito, Sim. né, que são elevadores A plataforma é robustos, algo mais simples, um custo-benefício mais simples. mais simples. O elevador já vem com uma tecnologia maior embarcada, né? Toda uma questão técnica aí mais robusta. E um ponto de atenção assim que eu deixaria como uma mensagem é a diferença de elevador e plataforma. Então, vejam bem, se você tem alguma coisa no mercado dizendo que é elevador, mas tem uma porta de eixo vertical, É plataforma. isso é plataforma. Sim. Existe uma ISO para plataforma. Quando é um elevador, é um outro normativo. Uhum. Nós já vimos que você tem algumas diferenças disso. Às vezes a empresa não menciona, Sim. sabe? Então, fere justamente um princípio lá da integridade da empresa. Então, a gente trabalha de uma forma muito ética, né? De dizer assim para o cliente, e a gente deixa essa mensagem. Se vocês quiserem que a gente faça uma consultoria para vocês, em auxiliar vocês no processo de compra, porque assim, tem muitos cursos para vender, mas tem poucos cursos para te ensinar a comprar. Exatamente. É verdade. Né? Então, o que a gente faz com um cliente, por exemplo? Eu sento para negociar hoje com um cliente aqui em Uberlândia, o cliente traz para mim o seguinte aspecto, ele não me traz preço e não me traz o nome da empresa, ele me traz a parte técnica. Legal. E a gente briga ali, briga no bom sentido. Sim, né? é negociação. Quando a gente negocia e a gente coloca todos os diferenciais nossos em comparação com aquelas propostas sem preço e sem nome da empresa, ele opta pela Upline. Sim, show de bola, Ronan. Muito legal, muito legal. Pra gente finalizar, né, se o Vitor tiver alguma questão, depois pode comentar também. Só pra gente deixar uma mensagem, principalmente para os arquitetos, os novos, que a UI ela tem um foco muito forte em educação, né? Para os novos arquitetos que estão projetando, até mesmo engenheiros, designers, quais são as observações de projeto, que eu acho que são coisas básicas, mas eu só estou perguntando porque eu já errei isso em projetos nossos, antigos. O que o projeto tem que ter para atender, para que seja algo coringa, porque o arquiteto muitas vezes não sabe nem qual que o cliente vai comprar, se vai ser para uma pessoa, 2 pessoas, uma plataforma, um elevador. O que você orienta que seja um projeto coringa aí, que vá atender o cliente? Sim, em cima dessa linha é algo que a gente está desenvolvendo aqui também. Sim. Criando essas parcerias com as empresas, indo para dentro, conversando com o pessoal, porque às vezes tem essas diferenças, né? A pessoa coloca uma certa dimensão no posto que não cabe o equipamento padrão. Então você tem que tirar alguma cota ali, mexer na cabine. Isso é um grande diferencial também, porque a gente Vocês conseguem fazer algo sob medida. Legal. Né? Então, suponhamos, né, uma plataforma ela tem um padrão de mercado de 90 por 1,40 de cabine.
Sim. Então um fosso de plataforma é no mínimo 90 de largura por 1,40 de profundidade. Pensa que o equipamento em si ele tem 90 por 1,40 e você tem uma tem estrutura de sim. arcada. Então esse poço tem que ser maior ainda. Perfeito. Né? Então a orientação que a gente vem é muito nessa linha. Nós estamos conversando com os clientes e já estamos, por exemplo, o cliente que é parceiro nosso, eu forneço o projeto para ele manda para mim um arquitetônico, eu forneço um projeto de elevador para ele sem ele fechar comigo, sem nenhum compromisso. E aí toda a obra dele ele fala, Ronan, estou com uma dúvida aqui, qual que é a dimensão de um poço para um elevador de 12 pessoas? Tá aqui. Perfeito. Então a gente tem esse apoio. Tem esse apoio com o cliente. Algumas coisas dá para o pessoal colocar já. É necessário, por exemplo, vincular esse projeto com a execução da obra. O poço tem que ter iluminação. O poço é um nome comum para caixa de corrida, né? Sim. Essa caixa de corrida tem que ter iluminação. Como que uma pessoa vai dar manutenção lá dentro do No poço sem escuro. iluminação? Exato. Para ter iluminação tem que ter interruptor. E como que a Coisas pessoa vai básicas, dar né? manutenção se não tem tomada? Então, Tem que ter energia, né? Sim. Justamente. Então, já dá para pensar que o poço tem que ter luz, tomada e interruptor lá dentro. Coisas Então, básicas. Tem né? que pensar na locação disso lá dentro. Também é necessário, a gente pede, né, isso vem nos nossos projetos, uma alça de içamento. Porque através dela, lá na última laje, eu coloco o equipamento todo para dentro. Isso me facilita no processo de montagem. Então, mas o legal disso é ter a Upline como um parceiro, até para os arquitetos, né, que seguem a gente, que acompanham. Ter a Upline como parceiro, ele tem esse backdrop aí, esse backstage, né, esse por trás aí que vai ajudar. Se eu tiver com alguma dúvida, Ronan, me ajuda aqui, como é que eu faço? Porque nós não somos especialistas em elevador, né? Forneço o projeto para o meu cliente, mas eu já tenho o projeto de elevador da Upline que eu já posso fornecer também para o meu cliente. Já posso mostrar para ele como que vai ser a obra e tal, e até aí já gera negócios, né? Justamente. A gente faz, isso é algo assim, que eu digo que só a Upline faz essa consultoria sem nenhum tipo de compromisso com o cliente, de bater o papo mesmo e falar para ele, olha, faz desse jeito, faz assim, ó, te recomendo que você faça assim. Show. Cote com essa empresa, cote com essa. A estrutura de aço que você vai fazer, já pensou em fazer assim? Um nível de consultoria, mesmo sem fechar com a gente. Sim. É igual eu sempre, e é algo que eu quero deixar, a gente é focado nesse valor com o cliente, nessa proximidade. Né? Os clientes acabam que ficam tão próximos que nos recomendam. Então é isso que a gente quer. Muito legal. Mostrar o valor da Upline. Show de bola, Ronan. Viu alguma consideração aí? Gostei demais. Não, eu também gostei muito, aprendi bastante hoje no nosso bate-papo. Eu acho que assim, é muito... Agrega, né? Agrega muito conhecimento sobre isso e assim, está se popularizando cada vez mais. Sim. É o que o José Carlos comentou, que assim, lá atrás era muito nichado, eram só grandes mansões e que tinham... Até outras, né, algumas mansões não tinham isso, só tinha escada, e hoje em dia a gente vê a necessidade realmente de se ter um elevador residencial, porque a gente, assim, além de nós esperamos ficar mais velhos, né, um dia, e assim, a gente sabe que a mobilidade do idoso é pior, e não só por isso, pode ter uma doença, algo temporário, que você vai ficar 1 ou 2 semanas com uma mobilidade reduzida, você faz alguma cirurgia, alguma coisa. Muay Thai e andar de exatamente. Então, isso é muito necessário e a gente vê com essa popularização também emergem também no mercado muitas empresas ruins, empresas de baixa qualidade, empresas que deixam o cliente na mão, deixam o construtor na mão. E isso assim, eu já vi muito disso acontecendo, né? Tem muitas empresas assim, que nasceram hoje, né? Eles criam lá, vamos fechar com tal fornecedor, isso e assim, uma série de erros e acaba gerando um prejuízo muito grande para o cliente, não falando de segurança, né? Porque a parte de segurança é a principal. E a gente tem uma empresa consolidada já no mercado, há mais de 50 anos no mercado, isso é fantástico, com o conhecimento que vocês já têm, com o know-how que vocês já têm, eu acho que assim, agrega demais, tanto para nós que somos construtores, como para o cliente, que vai ter saber que tem um equipamento ali de qualidade, que não vai dar dor de cabeça para ele, não vai ter problema. Isso é muito bom.
justamente essa mensagem que a gente quer deixar. Pesquisem referências, né? Olhe as empresas que vocês estão comprando, né? O cliente, visite, veja o equipamento, ande no equipamento. Sim. E aí vocês vão ver que tudo isso que a gente está falando aqui não é nenhuma balela, não é conversa de vendedor. É a realidade. O nosso equipamento tem uma qualidade de alto nível, né? A marquinha está aqui. Espero que vocês possam ter agregado alguma coisa aqui hoje. Com certeza. Né? Com certeza. E também deixar aí a parceria, né? Quem quiser um contato aqui da região, fazer um os links vão estar na descrição vai do estar vídeo. por aqui, né? Clique em Saiba Mais, todo aquele negócio. Muito Sim. obrigado a vocês Show. pela oportunidade aqui. Em nome da Upline a gente agradece e tá formando aí, tá se formando, tá se pintando um clima de uma parceria aí maravilhosa. Grandes coisas. Grandes coisas. Grandes coisas estão por vir. Pessoal, é isso. Muito obrigado por nos acompanhar. Acompanhe, curta o vídeo, compartilha, se inscreva. As redes sociais da Upline vão estar na descrição. Se tiver qualquer dúvida, orçamento, pode nos chamar. Nós vamos passar o contato do Ronan. Vai atender prontamente aí. Obrigado mais uma vez, Ronan. Obrigado, agradece. Obrigado a vocês. Toda a família da Upline, né? Obrigado por estar junto conosco. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima, gente. Obrigado.